Há um tipo de pessoa que parece ter um motor interno ligado em velocidade máxima, mesmo quando o mundo ao redor pede pausa. Você já reparou como algumas pessoas simplesmente não conseguem ficar paradas? Enquanto a maioria desfruta de um domingo preguiçoso ou de uma tarde sem compromissos, elas parecem incomodadas pela quietude, como se o silêncio fosse um inimigo a ser derrotado. Mas será que isso é apenas agitação? Ou existe algo mais profundo por trás dessa necessidade constante de movimento? Antes de qualquer coisa, é importante dizer, não há nada de errado em ser assim. Nem todo mundo foi feito para a lentidão. Alguns nasceram com uma energia que parece inesgotável, e isso pode ser uma dádiva em muitos aspectos da vida. Mas quando essa incapacidade de parar se torna um padrão, uma urgência quase física, vale a pena olhar além da superfície. Porque muitas vezes, o que parece apenas inquietude esconde uma história que o corpo não esqueceu. Talvez, na infância, elas tenham aprendido que parar era perigoso. Em casas onde o silêncio era sinônimo de tensão, onde a quietude antecedia brigas ou castigos, o cérebro aprendeu, se eu me mexer, eu me protejo. Ou então, em ambientes onde a produtividade era a única moeda de valor, ficar parado virou sinônimo de fracasso. O corpo internalizou, se eu não estiver fazendo, não estou valendo. E assim o movimento se tornou um escudo, uma forma de manter o mundo e as emoções a uma distância segura. Essas pessoas costumam ser multitarefas por necessidade, não por escolha. Elas preenchem cada minuto com atividades, como se o vazio fosse uma ameaça. Listas de afazeres são suas melhores amigas, não porque amam organização, mas porque a estrutura as impede de enfrentar o que realmente as assusta. O que acontece quando tudo para? É como se, ao desacelerar, elas tivessem que encarar pensamentos, memórias ou sentimentos que há muito tempo decidiram ignorar. Mas há também uma beleza nesse ritmo acelerado. Essas pessoas muitas vezes são as que mais realizam, as que transformam ideias em ação com uma velocidade que deixa os outros boquiabertos. Elas têm uma capacidade única de enxergar oportunidades onde outros veem obstáculos, porque sua mente está sempre um passo à frente. Para elas, a vida não é algo a ser observado de longe, é algo a ser vivido com as mãos, os pés e o coração. No entanto, quando essa energia se torna compulsiva, pode ser um sinal de que o corpo está gritando o que a boca não diz. A incapacidade de parar pode ser a manifestação de uma ansiedade não resolvida, de um medo de não ser suficiente, ou até mesmo de uma solidão que só se silencia com o barulho da própria movimentação. É como se, ao ficar quieto, o mundo interno se tornasse tão alto que se torna insuportável. Se você se reconhece nesse retrato, saiba, você não é apenas uma pessoa agitada. Você é alguém que aprendeu, de alguma forma, que o movimento é sobrevivência. Mas também é alguém que merece descobrir que a paz não é uma ameaça, é um lugar onde, finalmente, você pode se encontrar. Talvez o maior desafio não seja se mover menos, mas aprender a estar consigo mesmo sem precisar correr. E se hoje você se permitisse, só por alguns minutos, não fazer nada? Não para ser mais produtivo depois, não para recarregar as energias, mas simplesmente para existir. Porque, no fundo, a vida não é só sobre o que a gente faz. É também sobre o que a gente permite a si mesmo sentir. Se isso ressoou com você, comenta aqui. O que acontece quando você tenta parar? Se conhece alguém assim, compartilha, pode ser que essa pessoa precise ouvir que não está sozinha. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder os próximos textos. Até a próxima e lembre-se, às vezes, a maior revolução é simplesmente ficar. A solidão que só o movimento acalma. Parte 2. O que acontece quando paramos de correr? Você já reparou como, às vezes, o corpo continua em movimento mesmo quando a mente grita pare? É como se houvesse um motor interno que, uma vez ligado, só desliga quando o tanque está vazio ou quando algo ou alguém força a chave. Mas e se eu te disser que esse motor não é um defeito e sim um mapa? Um mapa de medos que você aprendeu a carregar sem nem saber o peso deles. Pense na última vez que você realmente parou. Não aquela pausa estratégica entre uma tarefa e outra, mas aquele momento em que você deixou o corpo imóvel e a mente sem rumo. O que aconteceu? Um formigamento nos dedos? Uma onda de ansiedade subindo pela garganta? Ou aquele pensamento traidor, eu deveria estar fazendo algo agora? Isso não é acaso. É o seu sistema nervoso, treinado para associar quietude a perigo, confundindo paz com abandono. O paradoxo da parada. Por que ficar quieto dói tanto? A ciência tem um nome para isso: hiperatividade do modo padrão da rede neural. Em termos humanos, significa que quando paramos, o cérebro acende todas as luzes dos quartos que a gente tranca no dia a dia. Aquela discussão não resolvida com o pai. A vergonha de um erro no trabalho há 5 anos.
A sensação de que, se não estivermos ocupados, alguém vai notar que não somos suficientes. Mas aqui está o segredo que ninguém te contou. Essas luzes não são inimigas. Elas são sinais. Como as dorzinhas musculares depois de um treino novo, incomodas, mas prova de que algo está mudando. O problema não é a quietude. O problema é que ninguém nos ensinou a ouvir o que ela tem a dizer. 3 coisas que acontecem quando você finalmente para. O primeiro minuto, o corpo rebela. Sua respiração fica rasa. Os músculos tensos. É como se o corpo dissesse: e agora? O que eu faço sem a corrida? Dica: não lute contra isso. Deixe o desconforto existir. Ele é apenas a porta de entrada. 2. Os 5 minutos seguintes. A mente vira um palco de memórias. De repente você lembra daquela vez que prometeu a si mesmo que um dia ia descansar, e nunca cumpriu. Pergunta-chave: o que essa memória está tentando te proteger de sentir? Spoiler: geralmente é culpa ou medo de não ser amado pelo que você é, não pelo que faz. 3. Depois de 10 minutos, a verdade aparece. Não como um raio de luz, mas como um sussurro: eu não preciso provar nada. Esse é o momento mágico. Aqui a quietude deixa de ser uma ameaça e vira um espelho. E o que você vê nele pode te surpreender. O mito da produtividade, ou, porque você não é uma máquina. A gente vive em uma cultura que confunde valor com velocidade. Quantas vezes você já ouviu, ou disse: não tenho tempo para parar. Se eu não fizer, ninguém faz. Descansar é para quem já chegou lá. Mas aqui está a pergunta que vai doer. E se chegar lá for justamente aprender a ficar? E se a maior produtividade da sua vida não for uma lista de tarefas concluídas, mas a capacidade de estar presente, consigo mesmo, com os outros, com o mundo? Experimento radical, para corajosos. Nos próximos 7 dias, pare por 3 minutos por dia. Não para meditar, não para respirar corretamente. Apenas para existir. Dia 1. Observe o que acontece no seu corpo. Dia 3. Note quais pensamentos surgem sem julgar. Dia 7. Pergunte a si mesmo: o que eu estive evitando sentir? Sim, 3 minutos. Não é pouco. É o tempo exato que seu cérebro precisa para começar a desconfiar que talvez parar não seja o fim do mundo. A grande mentira que a gente conta para si mesmo: quando eu atingir meta X, aí sim vou poder descansar. Spoiler: você nunca vai atingir, porque a meta sempre se move. O descaso não é um prêmio pelo esforço. É uma armadilha. Uma que a gente mesmo constrói, tijolo por tijolo, cada vez que adia o direito de simplesmente ser. A verdade inconveniente? Você já é digno de paz. Agora. Não depois do promoção, do relacionamento perfeito, da conta bancária cheia. Aqui. Neste exato segundo em que você está lendo isso. E se a solidão que você fuge for, na verdade, um convite? Pense na última vez que você se sentiu realmente sozinho. Não a solidão física, mas aquela sensação de que, por mais gente ao redor, ninguém te via de verdade. O que você fez? Ligou a TV? Abriu as redes sociais? Começou a limpar a casa às 3 da manhã? Agora imagine fazer o oposto, sentar com essa solidão como se fosse uma visita inesperada. Perguntar a ela: o que você veio me ensinar? Do que eu tenho tanto medo que não consigo ficar quieto? A solidão que dói é a que a gente não olha nos olhos. Mas quando a gente para de verdade, ela se transforma. De inimiga vira aliada. De um vazio, vira um espaço para você se encontrar. O que ninguém te fala sobre ficar quieto? Você vai chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Porque pela primeira vez em anos, alguém está finalmente te ouvindo. E esse alguém é você. 2. Você vai se sentir egoísta. Porque a gente foi ensinado que cuidar de si é roubar tempo dos outros. Mas aqui está a verdade. Você não pode dar o que não tem. E se você está vazio, o que está oferecendo ao mundo? 3. Você vai querer desistir. Nos primeiros dias a quietude parece um deserto. Mas todo deserto tem um oásis. E o seu está do outro lado desse medo de parar. Um convite, não uma exigência. Eu não vou te dizer para meditar 1 hora por dia ou abandonar todas as suas obrigações. Isso seria apenas outra forma de corrida, agora, atrás da iluminação. Em vez disso, eu te convido a um acordo simples. Hoje, quando você sentir a urgência de se movimentar sem motivo, pare por 30 segundos. Amanhã faça o mesmo, mas dessa vez observe o que acontece no seu peito. Na próxima semana, permita-se não fazer nada por 2 minutos, nem mesmo pensar. Apenas existir. Não é sobre parar de se mover. É sobre aprender que você pode se mover e parar. Que você é tão válido na ação quanto no repouso. Para quem precisa ouvir isso hoje. Se você está lendo até aqui,
É porque alguma parte sua sabe que precisa desse lembrete. Talvez você seja daqueles que adormece planejando o dia seguinte e acorda com a sensação de que já está atrasado. Sente culpa quando não está produzindo mesmo nos fins de semana. Usa o cansaço como escudo. Não posso parar, senão tudo desmorona. Você não é uma máquina. Você é um ser humano. E seres humanos não foram feitos para funcionar em velocidade máxima, 24 horas por dia. Foram feitos para sentir, para errar, para descansar, para existir sem justificativas. E agora? Se este texto ressoou com você, faça uma coisa por mim. Comente abaixo. O que acontece quando você tenta parar? Não edite. Não filtre. Apenas escreva. 2. Compartilha com alguém que precisa ouvir que não está sozinho nessa corrida sem fim. 3. Guarda este texto e volta a ler daqui a uma semana. Veja se algo mudou. E se quiser mais reflexões como essa, sem fórmulas mágicas, sem autoajuda vazia, apenas verdades que doem e curam ao mesmo tempo, ativa as notificações. Porque a gente vai continuar essa conversa. Até você se permitir parar. E lembre-se, às vezes a coisa mais revolucionária que você pode fazer é não fazer nada, coração amarelo. E se parar fosse o único caminho para chegar longe? Você já notou como a sociedade glorifica o esgotamento como se fosse uma medalha de honra? Trabalhei até às 3 horas da manhã, não tirei férias há 2 anos, sobrevivi com 4 horas de sono, frases ditas com orgulho, como se o corpo fosse uma máquina de guerra e não um organismo que sangra, chora e pede socorro em silêncio. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. A produtividade não é um troféu, é uma ferramenta. E ferramentas, quando usadas sem descanso, quebram. O mito da corrida sem fim. E porque você não é um coelho da Energizer, você já se pegou pensando: se eu parar, tudo vai desmoronar, como se o mundo girasse em torno da sua capacidade de funcionar exausto. Descansar é para os fracos, soiler, não é? É para os inteligentes. Um dia eu vou descansar, quando tudo estiver perfeito. Newsflash: nada jamais estará perfeito. Aqui está o segredo sujo. O capitalismo te vende a ideia de que você é substituível, que se não correr, alguém mais rápido e mais disposto a se destruir vai tomar seu lugar. Mas você não é uma engrenagem. Você é um ecossistema. E ecossistemas precisam de pausas para se regenerar. O que acontece quando você finalmente para? Seu cérebro faz uma faxina. Aquela névoa mental que te faz esquecer onde colocou as chaves? É falta de descanso. O descanso limpa as toxinas acumuladas no cérebro. Sim, isso é ciência. O sistema linfático só trabalha direito quando você dorme ou relaxa. 2. Sua criatividade volta a respirar. Já ouviu falar do efeito incubação? É quando você desiste de forçar uma solução, e do nada, a resposta aparece no chuveiro, no trânsito, no meio de um sonho. Einstein, Newton e Kafka tinham algo em comum: momentos de ócio onde suas maiores ideias nasceram. 3. Seu corpo para de gritar e começa a sussurrar. Dor de cabeça crônica? Sinal de estresse. Insônia? Sinal de estresse. Azia, queda de cabelo, unhas quebradiças? Todos sinais de que seu corpo está em modo sobrevivência. Quando você para, ele sai do modo luta ou fuga e volta a funcionar como deveria, curando, não apenas resistindo. 4. Você redescobre quem é fora do fazer. Quem é você quando não está produzindo, performando ou provas algo para alguém? Essa pergunta assusta porque a sociedade te ensinou que seu valor está no que você faz, não em quem você é. Mas a verdade? Você existe além da sua função. O paradoxo: parar é a coisa mais produtiva que você pode fazer. Parece contraditório, mas descansar aumenta sua produtividade em 40%. Estudos da Harvard Business Review não mentem. Dormir 7 a 8 horas melhora a memória e a tomada de decisão. O sono é o superpoder esquecido. Tirar férias reduz o risco de infarto em 30%. Sim, seu coração agradece quando você para. Mas então por que é tão difícil parar? Porque parar é um ato de rebeldia. Em um mundo que te diz para correr, consumir, competir, ficar quieto é revolucionário. Como parar sem se sentir culpado? Um guia para rebeldes do descanso. Comece pequeno, mas comece. Não é sobre tirar um mês de férias, ainda. É sobre 5 minutos sem culpa. Experimente. Feche os olhos e respire fundo por 1 minuto. Sem justificativa. Tome um café sem mexer no celular. Caminhe até a janela e olhe o céu por 30 segundos. Sem pressa. 2. Troque eu deveria por eu escolho. Eu deveria trabalhar até tarde, eu escolho descansar para amanhã render mais. Eu deveria responder esse e-mail agora, eu escolho priorizar minha energia. Mudar a linguagem muda a mentalidade. 3.
Crie um ritual de parada. Seu cérebro precisa de sinais claros de que é hora de descansar. Pode ser uma xícara de chá às 18 horas, sinal, o dia de trabalho acabou. Um som ambiente, chuva, ondas do mar, que toca quando você vai relaxar. Uma frase que você repete, eu mereço parar. 4. Desligue as notificações, sim, todas. O cérebro leva 23 minutos para se concentrar depois de uma interrupção. Estudo da Universidade da Califórnia. Se você quer realmente descansar, o mundo pode esperar 1 hora. 5. Faça uma lista de não fazer. Anote tudo que você não vai fazer hoje. Não vou checar e-mails após as 19 horas. Não vou me sentir culpado por dizer não. Não vou comparar meu descanso com a produtividade alheia. O descanso também é uma conquista. E se você ainda acha que não pode parar, eu te desafio. Experimente parar por um dia. Não como um luxo, mas como um experimento científico. Anota como se sente antes, cansado, ansioso, sobrecarregado. Pare. De verdade. Sem só mais isso, sem rapidinhas. Anota como se sente depois, leve, culpado, aliviado. Soiler, a culpa vai vir, mas ela passa. E o que fica é a descoberta de que o mundo não desabou, que você não é indispensável, e isso é libertador. A pergunta que vai mudar tudo. Se você morresse amanhã, o que realmente importaria? Os e-mails respondidos? As horas extras? Ou os momentos em que você esteve presente, para si mesmo e para quem ama? O legado que você deixa não é medido em tarefas concluídas, mas em como você viveu. Agora faça isso por mim. E por você? Escolha um dia esta semana para parar. Não precisa ser radical. Pode ser 1 hora sem culpa. Comente abaixo. Vou parar no dia, horário, ponto. Isso aumenta seu compromisso. 2. Desligue um dispositivo por 24 horas. Celular? Notebook? TV? Compartilha nos stories. Estou em modo avião. O mundo pode esperar. E marque quem precisa dessa permissão. 3. Anote 3 coisas que você faz por obrigação, e não por prazer. Pergunte a si mesmo, o que aconteceria se eu parasse de fazer uma delas? Dica, provavelmente nada de grave. 4. Guarde este texto e releia daqui a um mês. Veja se algo mudou. Ou se você ainda está correndo da mesma ilusão. Um lembrete final, para quando a culpa bater. Você não é preguiçoso por querer descansar. Você não é fraco por precisar parar. Você não é egoísta por priorizar sua saúde. Você é humano. E humanos não foram feitos para funcionar como máquinas. Foram feitos para viver. Às vezes, viver é simplesmente existir sem pressa. Até a próxima. E desta vez, esperamos que você chegue aqui depois de um bom descanso. Erva. PS, se este texto te tocou, salva ele como lembrete para os dias em que a culpa aparecer. Porque a voz que diz você deveria estar fazendo mais é uma mentira que o sistema te ensinou a acreditar. A verdade? Você já é suficiente. Coração amarelo.